Diagrama de Bode. O diagrama de Bode foi inventado pelo engenheiro americano Hendrik Wade Bode na metade do século XX e tem como função caracterizar, no domínio da frequência, sistemas dinâmicos lineares. Iremos caracterizar experimentalmente um circuito RLC série, que é um sistema linear, utilizando um gerador de sinais e um osciloscópio. Variando a frequência, injetamos um sinal de entrada bem definido, sendo mostrado no osciloscópio pela senoide verde, e verificamos o ganho, e a defasagem obtida no sinal de saída, representada pela senoide amarela. Com isso, obtém-se os diagramas de ganho e defasagem em relação à frequência. Retomando o circuito utilizado experimentalmente, iremos traçar seu diagrama de Bode assintótico. Dada a função de transferência do sistema e substituindo os valores de R, L e C, manipulamos-a de forma a evidenciar seus polos. Devido ao fato de ser um sistema assintoticamente estável, substituímos S igual a Jω, onde ω é a frequência angular de entrada, obtendo assim a função de transferência no domínio da frequência. Agora iremos começar o procedimento para traçar o diagrama de ganho. Lembrando das propriedades de log, obtemos a função de transferência que será traçada em um gráfico semilog, onde no eixo y temos o ganho em decibel e no eixo x o logaritmo da frequência angular. Analisando o primeiro termo, vemos que ele representa um ganho de menos 80 dB. Graficamente, isso representa um deslocamento no eixo da frequência em 80 decibéis para baixo da origem. O segundo termo representa uma assíntota com inclinação de 20 dB por década. O terceiro termo representa com uma assíntota de menos 20 dB por década, que inicia-se no polo em 11.270 radianos por segundo, que somada à assíntota anterior, formará uma reta constante. O último termo será uma assíntota de menos 20 dB por década, a partir do polo em 88.730 radianos por segundo, que somado às assíntotas anteriores, teremos uma reta resultante de menos 20 dB por década. Tomando a fase da função de transferência, faremos o diagrama de fase, que será representado em um gráfico semilog, onde no eixo horizontal temos o logaritmo da frequência angular e no eixo vertical a fase em graus. Analisando o primeiro termo, que representa a fase de um termo constante, temos 0 graus de fase, o que não acrescenta nenhuma assíntota ao gráfico. O segundo termo possui uma fase de 90 graus, representando uma assíntota de mais 90 graus no gráfico. O terceiro termo representa uma queda brusca de 90 graus em seu polo em 11.270 radianos por segundo, obtendo uma assíntota em 0 graus. Finalmente, o último termo representa mais uma queda brusca de 90 graus a partir do seu polo em 88.730 radianos por segundo, obtendo-se assim a assíntota final em menos 90 graus. Para verificar a qualidade da aproximação feita com o diagrama de Bode assintótico, foi plotado para a mesma função de transferência o diagrama sem aproximação. Observa-se a boa precisão do diagrama assintótico, comparado ao diagrama obtido sem aproximação assintótica, mostrando sua utilidade prática dos sistemas dinâmicos no domínio da frequência.